Um ponto que a gente ainda tinha que abordar antes de finalizar aqui foi sobre Barbieri. Ele saiu na imprensa aí, teve uma entrevista do Diogo Dantas, eu acho, do Extra, né? Falou com o Barbieri e tal, sobre como ele veria se fosse chamado, convidado para ser um auxiliar no Flamengo, voltar a ser auxiliar, né? Posição que ele tinha antes de assumir aquela fogueira lá em 2018. Foi 2018? O Barbieri foi, né? Depois da saída do Carpegiani. E ele ficou lisonjeado, falou que eu viria sempre, claro. A gente está comentando aqui nos bastidores. Vocês acham que Barbieri teria espaço ainda para ser treinado, assim, e amadurecer mais um tempo? Eu acho até que ele seria o cara ideal, por exemplo, para estar aí com o Jesus, quando o Jesus estava aí. Mas quando ele saiu em 2018, saiu notícias na época de que foi oferecido a ele se ele queria voltar a ser auxiliar. Ele falou, não, eu quero seguir a carreira como técnico agora. E na minha avaliação, né, em termos de beleza, né, de ver o Flamengo jogar, o Barbieri me proporcionou o futebol que mais me agradava ali, até a chegada do Jesus. Era um time que eu até brincava, eu pegava os gols, assim, que né, era um time que tinha muita posse de bola, e lembrava até um pouco o Barcelona, né, que a gente brincava com isso, né, posse de bola, e os gols eram uma criação, às vezes, até muito coletiva, né, a bola passava, eu até brincava assim, eu colocava no Twitter, eu chego no ouvido da gata e vai e fala, Diego Alves, que a bola passava quase por todos os jogadores, às vezes com exceção era o Cuejar, assim, que não pegava na bola, mas o restante, então era um futebol que me agradava muito. E eu lembro de uma coisa assim que falavam assim quando começou os resultados ruins, talvez até por um momento que talvez ele, né, pela falta de experiência dele, não tenha conseguido lidar em determinado momento. O pessoal falava que os medalhões tinham um grupo liderado pelo Diego, que mandavam no grupo, e o Jesus mostrou que não, né? Que ele colocou o Diego na reserva, inclusive é um jogador muito útil na minha avaliação para o elenco, em vários momentos. Então, assim, não tem isso, esse lance da panela que o pessoal falava ali que existia, né? Com o Abel também tinha essa história. Mas me agradaria se o Flamengo trouxesse o Barbieri para fazer parte da comissão técnica permanente, que foi a forma como ele chegou em 2018. E aí eu acho que, pela maneira, pela exposição que ele teve, né, no Flamengo, pela maneira com que ele fez o time jogar, ele achou que poderia ir no voo solo. Eu acho que a melhor decisão para ele naquele momento seria voltar a ser auxiliar no Flamengo, que uma outra oportunidade com certeza iria surgir para ele, e aí a gente ia ter o Barbieri trabalhando até com Jesus, cara. Imagina só, o Barbieri já fazendo o que ele fez com aquela equipe em 2018, e depois ele tendo toda essa experiência com Jesus, como é que estaria agora aí? Né? Eu acho que é um grande profissional que pode render bons frutos mais para frente, no futuro. Não, e só para refrescar a mente da galera, são dois Barbieres, né? São dois Flamengos. O Flamengo pré-Copa do Mundo de 2018 e o Flamengo pós-Copa, né? O agosto do desgosto, onde teve aquele jogo contra o Cruzeiro no Maracanã e tudo desandou. Aí o Flamengo foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil e tal. Mas vamos lembrar também desse pré-Copa, porque o Flamengo foi líder do campeonato, foi o melhor futebol do campeonato de 2018. O Palmeiras foi campeão, beleza, mas qual foi o melhor futebol do Campeonato Brasileiro de 2018? Foi aquele momento do Barbieri no Flamengo. Aquele 3-0 contra o Ceará lá, lembra? Que até o Diego fez gol, foi comemorado, deu a volta no campo e tal. Flamengo 2-0 no Emelec Libertadores aqui no Maracanã. Flamengo Internacional 2-0, um show, Paquetá voando, enfim. O Barbieri no Flamengo teve ótimos momentos. Até o comentário aqui do Ed Flá, o Barbieri foi engolido pelos veteranos. Não sei, o Túlio é parcial para falar do Diego também, que o Túlio é da família dele, o Túlio Rico. Ele porque ele liderava, então assim, pô, se ele liderava um movimento, ele ia né, não aceitar ser reserva e tal, aí papapá, essa coisa toda. O Flamengo deu muito mole, que aquele campeonato tava fácil de ganhar, né? Mas a torcida também, ela já tava com a paciência no limite. Mas vários elencos também, né, galera? Que o Barbieri tinha nas mãos e o elenco de hoje é outra coisa, né? A torcida tava no limite também, então é pipoca no Diego, café no Diego Alves, então a torcida já tava por aqui, porque não aguentava mais ver, o título de 2016 já tinha escapado de uma forma que, pô, a gente já tava contando e tal, teve até a brincadeira do cheirinho na época, a gente já tava de saco cheio disso, aí 2017 foi o que foi, Copa do Brasil Sul-Americana, aí vence 2018, a gente criou essa esperança pré-Copa e veio esse momento pós-Copa do Mundo, o Barbieri não teve tamanho, não teve estofo para segurar a onda ali, foi engolido pelo que é o Flamengo. O Flamengo era grande demais para ele. O Leandro Cruz, oficial, falou: aquele time do Barbieri me iludiu mais que a Morena. Depois veio a realidade. Gil, tinha um detalhe também, né? O pessoal tá lembrando aqui no chat. Barbieri jogava no 4-1-4-1, não sei o que e tal.
E o Paquetá, que era aquele carinha do meio do campo ali no início da era Barbieri, estava voando. Aí quando o Flamengo negociou o Paquetá, e o Paquetá sabia que ia embora, voltou outra pessoa depois da Copa, né? Olha, eu acho que seria uma decisão prudente, uma decisão inteligente, alvissareira do Flamengo contratar o Barbieri. Eu quero aqui expor para vocês por que eu imagino isso. Primeiramente, eu acho que o Barbieri incorreu num erro que, no meu entendimento, foi crucial para que nós começássemos a perder ali. Barbieri se deixou levar pela pressão, talvez pela pressão de alguns dirigentes. É o que eu imagino, porque não tinha nenhuma explicação para o Hever voltar para aquele time. Acho que o grande problema foi o Hever ter voltado ali. A zaga estava acertada, estava naqueles 2 jogos, tanto o Léo Duarte quanto o Túlio jogando muito bem. E quando o Hever volta naquele jogo contra o São Paulo, notava-se claramente que a última linha do Flamengo, a primeira linha de defesa, ela tinha que ficar muito mais atrás da segunda linha de volância. Isso prejudicava muito o Paquetá também. Por que isso acontecia? Porque o Hever não tinha condição nenhuma de voltar correndo. Nenhuma. Então o Hever tinha que ficar um pouco atrás, junto com ele ficava o Léo Duarte, e o Flamengo tomou vários gols dessa maneira em função do Hever. Então acho que ele tomou uma carteirada do Hever ali e resolveu retornar com o Hever para o time. Esse aí, para mim, foi o erro crucial, além de algumas contratações que o Flamengo também fez. Aliás, de uma contratação, o Uribe ali, que nunca teria dado certo mesmo. Primeiro jogo que eu vi o Uribe no Maracanã, ele fazendo uma embaixadinha no aquecimento, eu olhei para minha filha e falei assim, filha, esse cara não pode jogar futebol porque ele não sabe fazer 3 embaixadinhas. Então, ele realmente não tinha estofo naquele momento. Mas quando ele, meus amigos, aparecia para dar uma coletiva, você notava claramente o diferenciado que ele é em termos culturais. Isso é muito importante para que ele auxilie o Domi e que possa multiplicar aquilo que ele está vendo ali para as categorias de base. Ele realmente tem um ar professoral. No meu entendimento, ele pode ser o responsável por essa multiplicação de valores, de métodos que ele vai encontrar ali no time de cima. Por que eu digo isso? Porque quando você analisa os números do Flamengo, as demonstrações contábeis do Flamengo, fica claro ali a relevância que envolve a venda de jogadores da base para os clubes de fora. E tornar esses jogadores da base já ambientados com aquilo que se pratica de mais moderno no futebol, no meu entendimento, é imprescindível. Agora, você não pode delegar essa função a alguém que não tenha capacidade de interlocução, alguém que não tenha capacidade de ensinar. E o Barbieri, claramente, é aquele típico professor universitário, muito educado, tranquilo, que ia conseguir fazer essa multiplicação. Eu acho que muitos desses jogadores que saem daqui do Brasil, vão lá para fora, não dão certo, não é uma questão cultural, é uma questão de inadaptação tática, em função de terem que se ambientar com novos conceitos. Tanto isso é verdade que agora o Gabigol diz que está pronto para voltar para a Europa, o Gerson também, jogadores mais experientes dizendo que nunca aprenderam tanto com o Mister como aconteceu. Então você tem que ter um cara ali, né, para você poder espraiar esses conceitos e, ao mesmo tempo, absorvê-los, se preparar, ganhar mais estofo e, quem sabe, voltar a ser treinador do Flamengo um dia, porque realmente ele tem essa condição. Desses caras todos que passaram pelo Flamengo aí, ele é o mais estudioso, é o mais pesquisador e, no meu entendimento, o mais promissor. Então, acho que ele deve voltar, sim, para o Flamengo. A torcida gosta dele, a torcida não desgosta dele. Seria, assim, salutar para o Flamengo que alguém tivesse ali uma luz e contratasse o companheiro Barbieri para voltar. A gente bateu demais nessa tecla do Hever barrando o Tuller na carteirada, né? Porque foi o que aconteceu, foi uma carteirada do Hever no Tuller. O Tuller fez, inclusive, o último gol antes da parada, aquele 1-1 contra o Palmeiras. Foi um jogaço de bola também. E esse jogo contra o São Paulo, eu destaquei o jogo contra o Cruzeiro da Libertadores, que foi a gota d'água. Mas essa volta contra o São Paulo, perdendo no Maracanã, foi o que fez tudo ficar abalado. A estrutura daquele elenco, daquele grupo, ficou abalada claramente após aquela partida, e o Barbieri não teve como segurar a onda. Mas eu concordo que ele seria um cara muito importante, eu acho o mais apropriado, o mais pronto para ser esse auxiliar, esse cara para ficar de stand-by caso o Domi fique ausente.